E o Internacional se reapresentou nessa terça-feira no CT Parque Gigante. No vídeo hoje eu quero te contar os principais detalhes, porque temos boas notícias dentro do Internacional e é isso que eu quero te trazer no dia de hoje. Além disso, quero também te trazer um dado importante, trazido por um importante portal, onde mostra exatamente uma situação preocupante de um determinado jogador do Internacional. Quero te falar também envolvendo a polêmica de manipulação de resultados e a possibilidade do Campeonato Brasileiro ser paralisado. Então, só antes de começar com todas essas informações, roda a vinheta. Boa tarde, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Internacional, o Inter que se apresentou nessa tarde no CT Parque Gigante, focado para o jogo da próxima quinta-feira contra a equipe do Delfim do Equador, o jogo que acontece lá em Manta. E para o treino de hoje, o técnico Eduardo Cudê teve duas novidades, dois jogadores que retornam do departamento médico e devem ser atrações contra o Delfim. O volante Fernando treinou normalmente hoje com bola com os demais jogadores. Ele está ainda com uma proteção no ombro direito, que foi onde ele sofreu a lesão ainda no jogo contra o Bahia, mas o Fernando deve atuar contra o Delfim, ou como titular ou iniciando no banco de reservas. Lucas Alário, que tinha uma fissura na costela, que fez ele ficar de fora do jogo contra o Atlético Paranaense, numa lesão muito semelhante que teve o Sérgio Rocher, também hoje treinou de maneira normal com os demais jogadores. Também é um jogador que deve ser atração contra o Delfim, ou entre os titulares, ou também começando no banco de reservas. Demais jogadores lesionados, Alan Patrick, Valência, Arangues e Johan, são jogadores que vão seguir no departamento médico. O Wanderson, que tem muita hora no tornozelo, vai seguir fora ainda por cerca de um mês. Esses são os principais tendências que a gente teve do treino de hoje. Por uma tendência de escalação, ainda é muito cedo para falar, mas a tendência é que seja quase o mesmo time que enfrentou o Atlético Paranaense com o Gustavo Prado na vaga do Wanderson. Outra situação também que eu quero comentar com vocês é sobre uma estatística que foi trazida pelo Datafoot, que é um importante portal de estatísticas hoje dentro do futebol brasileiro. E ele trouxe um dado sobre os meio-campistas do Internacional. Ele pegou os 4 jogadores: Thiago Maia, Bruno Henrique, Bruno Gomes e Maurício. E como que esses jogadores dão a maioria dos seus passes durante o jogo. Nesse dado, a gente conseguiu saber uma situação, que, por exemplo, o Thiago Maia é o cara que mais dá passe vertical entre esses 4 jogadores. O que é o passe vertical? É o passe para frente, né? Um passe propositivo. O Bruno Henrique é desses 4, é o jogador que mais tenta passe de lado. Passe, por exemplo, para as laterais. O Bruno Gomes é o jogador que tenta mais passe curto, ou seja, não tenta muito passe longo. Ele sempre tenta um passe ali da região onde ele está próximo. E o Maurício, que teoricamente era para ser o meio armador do Internacional, é o cara que mais dá passe para trás. O cara que mais dá passe, entre aspas, né, reativo. Só dá mais passe para trás e quase todas as estatísticas do passe do Maurício não são passes para frente. Não são passes, por exemplo, igual ao do Alan Patrick. É um passe mais para trás, para recomeçar o jogo. E isso é um dado muito ruim, porque o Maurício vem sendo a reposição do Alan Patrick no esquema do técnico Eduardo Cudê. Já deu pra ver que é algo que não tá funcionando, né? Porque ou é um jogador que tá sem confiança, ou pela característica do Maurício de ser um jogador que realmente prende mais a bola e recua. Mas o fato é, Maurício, esse dado, inclusive, né, começou a gerar um certo de polêmica, porque já é um jogador que vem sendo criticado desde a eliminação contra o Juventude, e esse modo, entre aspas, né, inofensivo do Maurício também vem sendo muito comentado. Inclusive, deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre essa situação, tá bom? Outra coisa também que eu quero comentar é sobre esse esquema que vem sendo muito falado, esquema de manipulação de resultados, que inclusive ontem teve o John Textor na Câmara do Senado. O Inter, de maneira oficial, e realmente essa é a versão do Inter, de maneira oficial, o Inter não se manifestou. Diferente, por exemplo, de outros clubes do futebol brasileiro, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, que se manifestaram contra essa situação do John Textor, o Inter não. O Inter tá neutro nessa situação, tá completamente quieto. O Inter não fala sobre essa situação e não quer dizer isso de maneira oficial. Mas o fato é, para quem não sabe o que está acontecendo, o John Textor tem provas, segundo ele, que houve manipulação de resultados nos últimos 2 campeonatos brasileiros.
E alguns dos times que teriam participado dessa manipulação seria Palmeiras, seria o Grêmio, seria o São Paulo também, e outros clubes do futebol brasileiro, não internacional, e acho que até por isso o Inter não tentou se meter nessa situação. E como está acontecendo essa situação, né, ontem também teve um deputado que falou que já tem provas suficientes para abrir uma investigação. Hoje, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol veio a público se manifestar via nota defendendo a paralisação do Campeonato Brasileiro. Segundo a entidade, ela destaca que a competição está em xeque e por isso pediu para o campeonato ser paralisado depois dessas acusações do John Textor. Até agora a CBF não se manifestou sobre a situação, mas pode ser que sim, o Campeonato Brasileiro esteja paralisado. Os torneios Comebol, no caso Sul-Americana, Libertadores, não tem nada a ver com isso, vamos seguir, mas Copa do Brasil e Brasileirão pode ser que nessas próximas semanas realmente sejam paralisados. E aí vai ser uma situação bem difícil de saber, né? A situação mais próxima que a gente lembra de ter acontecido foi lá em 2005, quando houve realmente essa situação. Antes disso, a gente nunca tinha visto falar sobre essa situação, né? Em 2005 a gente lembra que teve anulados, teve paralisação, mas desde lá não aconteceu mais isso e agora pode ser que volte a acontecer, porque com a Associação dos Árbitros falando sobre isso, inclusive alguns árbitros devem já fazer uma série de revoltas já na próxima rodada, deve fazer algum tipo de situação, algum minuto de silêncio, enfim, sobre essa situação. Mas o fato é que é uma situação que está sendo debatida. O Inter, como eu te falei de maneira oficial, não fala sobre essa situação, mas é algo que pode acabar acontecendo. Inclusive, deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre essa situação. O Inter não vai se pronunciar de maneira oficial, mas pode ser que sim haja a paralisação do Campeonato Brasileiro. Acredito que não para agora, não, por exemplo, o jogo do fim de semana contra o Atlético Goianiense, mas é o que pode acontecer, por exemplo, nas próximas semanas, se realmente essa acusação do John Textor começar a ganhar cada vez mais força, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui também o sininho de notificações, que é muito importante. Deixa aqui nos comentários também a tua opinião e volto logo mais com novas informações. Um abraço, valeu, falou e foi!